Imagine-se viajando no tempo para a Grécia Antiga. Ao seu redor, tudo é diferente. As pessoas, as construções, até o jeito como elas falam. No centro da cidade, você vê um grande campo onde jovens fortes, com músculos definidos, estão treinando sem parar, e o mais impressionante, eles estão treinando sem roupas. Mas não se engane, aquilo não é uma brincadeira. É um treinamento sério, um verdadeiro desafio para aqueles que sonham em ser heróis ou guerreiros. Ali, o treinamento é duro, e desistir não é uma opção. Eles precisam estar preparados para a batalha, porque, se não conseguirem, o perigo espreita logo adiante. Perder uma luta, ser derrotado em um confronto, ou até mesmo desonrar o próprio nome e sua cidade. Eles treinam para enfrentar soldados inimigos que vêm de terras distantes, usando armaduras pesadas e escudos enormes. E, para isso, o treino exige uma força extraordinária e coragem de verdade. Então, o que será que esses jovens faziam para se preparar? Que tipo de exercícios, desafios e obstáculos enfrentavam? Hoje, vamos descobrir todos os segredos do treinamento dos atletas da Grécia Antiga e desvendar o que os tornava tão fortes e destemidos. Se você está curtindo essa viagem pela Grécia Antiga e quer saber mais sobre o treinamento dos atletas, não esquece de se inscrever aqui no canal. Assim você não perde nenhum detalhe das histórias e curiosidades do passado. É só clicar no link aqui embaixo e juntar-se a nós nessa aventura pelo conhecimento. Imagine-se entrando em um lugar na Grécia Antiga onde os jovens, ainda cheios de sonhos e energia, treinavam e aprendiam juntos. Esse lugar, o ginásio, era como uma segunda casa para eles. Todos os dias, eles iam até lá para fortalecer seus corpos, mas também suas mentes e corações. Não era apenas um espaço para treinos, era um ambiente onde amizades surgiam, onde o respeito pelo outro era cultivado e onde a vida ganhava um novo significado. Entre uma corrida e outra, os meninos se sentavam para conversar sobre o que acreditavam, como viam o mundo, e aprendiam com seus colegas que a verdadeira força não vinha apenas dos músculos, mas também da sabedoria e da camaradagem. E havia uma característica bem única desses lugares: os exercícios eram feitos sem roupas. Isso mesmo, eles treinavam com o corpo totalmente exposto. Para eles, esse ato significava liberdade e coragem. Era uma maneira de dizer ao mundo: não temos nada a esconder, somos fortes e confiantes. A palavra ginásio, aliás, vem justamente de um termo grego que significa desnudez. Pode parecer estranho para nós, mas, para eles, era uma tradição honrada que demonstrava verdadeira dedicação ao desenvolvimento físico. Os primeiros ginásios surgiram por volta do século VI a.C., e quem trouxe essa ideia foi ninguém menos que Aristóteles, um dos maiores filósofos de todos os tempos e mentor de Alexandre, o Grande. Aristóteles acreditava que a educação deveria ser completa, unindo corpo e mente. Com essa visão, ele criou os ginásios para que os jovens não apenas treinassem para serem fortes, mas também para serem pensadores e cidadãos preparados para enfrentar os desafios da vida. Quando Alexandre, o Grande, começou a conquistar terras, levou consigo os ensinamentos de Aristóteles e implantou ginásios em cada canto de seu império. Ele acreditava que, se todos aprendessem como os gregos, seria mais fácil unir suas diferentes culturas. Os ginásios, então, se tornaram verdadeiros pontos de encontro onde culturas se cruzavam, e conhecimentos eram compartilhados, como se todo o vasto império fosse uma grande família. Esses ginásios não tinham nada de luxuosos. Eram apenas espaços de terra batida, cercados por árvores, e muitas vezes, perto de fontes de água. Ao contrário das academias modernas, esses ginásios eram simples e em harmonia com a natureza. Era comum ver os jovens correndo na terra, pulando sobre pedras e usando o que o ambiente oferecia. Eles respiravam o ar fresco, ouviam sons da natureza, e cada treino era uma forma de se conectar tanto com o corpo quanto com o ambiente ao redor. A organização dos ginásios era muito bem planejada. Havia os ginastas, que eram mais do que simples treinadores. Eles eram como mestres dedicados a ensinar e a orientar. Além de fortalecer os músculos, os ginastas ensinavam valores importantes como respeito e honra. Eles organizavam competições, e os meninos aprendiam que, mais importante do que vencer, era competir com lealdade e justiça. As vitórias eram comemoradas, mas o respeito pelos adversários era o verdadeiro prêmio. O treino nos ginásios tinha uma razão muito séria: preparar os jovens para a guerra. Os soldados gregos, conhecidos como hoplitas, usavam armaduras pesadas e escudos imensos, que exigiam uma força absurda. Por isso, cada treino era intenso e desafiador. Os jovens sabiam que, um dia, poderiam precisar usar toda essa força para defender suas cidades, e isso lhes dava uma motivação especial. Eles treinavam para serem fortes,
não só por si mesmos, mas também pela segurança de todos ao seu redor. Em Atenas, 10 ginastas eram escolhidos para garantir que os treinos acontecessem de forma justa e segura. Esses ginastas cuidavam de cada detalhe, supervisionavam os competidores, garantiam que todos estivessem seguindo as regras e até orientavam os jovens sobre como manter altos padrões de ética. Eles eram como guias, mostrando aos jovens o caminho da coragem e da justiça. Os ginásios tinham ainda mais ajuda. Outros assistentes passavam óleo no corpo dos atletas antes dos exercícios, o que ajudava a evitar ferimentos e a proteger a pele. Depois, eles polvilhavam pó para que o corpo não escorregasse. E, se alguém se machucasse, esses assistentes estavam ali para cuidar dos ferimentos e garantir que todos pudessem treinar com segurança. Era como uma pequena família, onde cada um tinha seu papel para ajudar o outro. Mas os ginásios não eram apenas lugares de treino físico. Eles eram centros de aprendizado e de debates. Muitos acreditam que esses lugares eram frequentados pela aristocracia, ou seja, os mais ricos e influentes. Lá, eles não só treinavam, mas também conversavam sobre política, filosofia e ideias que moldavam o futuro. Ali, eles trocavam ideias, refletiam sobre a vida e aprendiam a compartilhar opiniões de maneira respeitosa. As competições no ginásio tinham um significado profundo. Não eram apenas para mostrar força, mas para honrar os deuses e heróis. Muitas vezes, essas competições faziam parte de grandes festivais, como rituais para lembrar líderes que haviam partido. Os vencedores recebiam coroas de flores, um prêmio simples, mas cheio de honra e respeito. Ganhar não era apenas uma vitória pessoal, mas também uma honra para toda a cidade. Com o passar do tempo, os ginásios se tornaram verdadeiros centros de cultura. Ali, os jovens aprendiam filosofia, literatura, música e até oratória, que é a arte de falar bem. Saber se comunicar e convencer os outros era uma habilidade valiosa, e Aristóteles ensinava seus alunos a entender as pessoas e a usar as palavras com sabedoria. Os ginásios não eram só para o corpo, mas para preparar mentes capazes de guiar e inspirar. Em Atenas, alguns ginásios se tornaram tão importantes que até ganharam nomes especiais e divindades protetoras. 3 desses lugares se destacaram: a Academia, o Liceu e o Sinarco. A Academia era o ginásio de Platão, onde ele e seus alunos caminhavam e discutiam sobre a vida e o universo. O Liceu, de Aristóteles, era um espaço onde filosofia e ciência se encontravam, e o Sinarco, fundado por Antístenes, era um lugar onde simplicidade e autenticidade eram mais importantes que riqueza e status. Esses ginásios eram mais do que espaços de treino. Eles eram o coração pulsante do pensamento grego. Entre passos e saltos, os jovens aprendiam a ser fortes no corpo e sábios na mente, em uma jornada que ecoa até hoje como um exemplo do poder da união entre o físico e o intelectual. Gostou de descobrir os segredos do treinamento dos atletas na Grécia Antiga? Então, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para os próximos vídeos.